Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 26. A partir do versículo 31. Um pouco antes de Jesus ser levado por aquela multidão de soldados, ele convidou alguns discípulos para orar. Um deles era Pedro. Jesus conhecia muito bem o coração de Pedro, queria que ele estivesse preparado para o momento que ele viveria em breve. Mas acontece que Pedro ele dorme. Talvez se Pedro não tivesse dormido naquele dia, naquela hora de oração, as coisas para ele teriam sido um pouco diferentes. Mas Pedro dorme na oração. Então Jesus avisa Pedro, Mateus capítulo 26, versículo 31, e diz assim para nós: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que coisa interessante, né? Nesse momento, Jesus, que conhecia muito bem o coração de Pedro, ele diz assim para Pedro: Olha Pedro, antes que o galo cante a próxima vez, você vai me negar 3 vezes. Pedro fala assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso com o Senhor. Eu não te negaria de jeito nenhum. Ainda que eu precisasse morrer pelo Senhor, eu morreria. Pedro talvez fosse um discípulo que não se conhecesse tão bem. E ao dizer essas palavras para Jesus, eu imagino que Jesus ficaria muito mais tranquilo e confortável se ele pudesse confiar plenamente nas palavras de Pedro. Mas infelizmente não é isso que acontece. Ele indica que antes que o galo cantasse a próxima vez, Pedro teria negado Jesus por 3 vezes. Essas palavras possivelmente soaram nos ouvidos de Pedro como águas quentes correndo pelos ouvidos. Uma dificuldade de ouvir do seu mestre que ele o trairia, que ele negaria Jesus. E sabe quando você diz uma coisa e você não consegue cumprir? É muito difícil quando você faz uma promessa e você acaba não conseguindo cumprir aquela promessa. Jesus é um ser muito inteligente. Como Deus, ele conhece todas as coisas. Ele fala assim: ó Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele fala: Senhor, eu não vou te negar. Eu fico lembrando que muitas vezes, talvez quando você era um pouco mais jovem, criança, quando uma mãe avisa uma coisa pra gente, pode ter certeza que ela está certa. É incrível porque às vezes você ia sair num domingo ensolarado, você colocava uma bermuda, uma regata, você ia sair de casa, sua mãe falava assim: olha, coloca um casaco na mochila porque vai fazer frio. Você fala assim: mas você está vendo esse sol aí fora? Como é que vai fazer frio? Se a mãe falasse que vai fazer frio, podia acontecer o que for, não fazia frio, não é verdade? Ou falar assim: coloca um guarda-chuva na bolsa porque vai chover. Mãe, mas não tem como chover, não tem nem nuvem no céu. Pode colocar um guarda-chuva porque vai chover. Assim era Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Ele falou assim: olha, se prepara que vai acontecer tal coisa. Ah, mas não vai. Quando Jesus fala, acontece. Assim como a mãe quando avisa uma coisa, né? Eu me lembro quando eu era criança e eu passava minhas férias sempre na casa da minha avó. Ali tinha um primo que cresceu como um irmão para mim, e a gente gostava sempre de jogar bola na rua. E esse dia, logo pela manhã, antes de tomar café da manhã, a gente estava batendo bola na sala ali da minha avó. E a minha avó lá em cima lavando roupa, ela deu um grito bem alto, falou assim: ó, para de jogar bola na sala, vocês vão quebrar tudo, não sei o quê. Eu falei assim: não, vó, pode ficar tranquilo que a gente sabe jogar, está tudo sob controle. A gente sabe jogar bola que não vai quebrar nada. E ali a gente trocando bola, fazendo embaixadinho, meu primo jogou a bola para mim, e eu fui jogar a bola para ele no alto. E a minha avó tinha um quadrinho de porcelana, que ficava bem assim na escada, era o Salmo 91 escrito. E eu lembro que a bola foi fazendo aquele percurso, até que bateu naquele quadro, espatifou em 1000 pedaços no chão. E eu só ouvi um grito lá de cima: eu avisei para vocês. Parece que quando vó fala, quando mãe avisa, não tem jeito, né? Mas quando a gente falou para a minha avó que a gente não ia quebrar aquele negócio, a gente não estava mentindo para ela. Na nossa consciência, na nossa cabeça, a gente não ia quebrar. É isso que acontece com Pedro nesse momento. Quando Jesus diz para ele que ele iria negar 3 vezes, Pedro fala assim: Senhor, eu não te negarei, eu nunca faria isso contigo. Eu pergunto para você nessa manhã: você acha que Pedro estava mentindo? Pedro não estava mentindo. No coração de Pedro, ele sabia que ele não negaria Jesus.
Mas infelizmente a nossa natureza pecaminosa, ela nos trai constantemente. E por muitas vezes, nós como seres humanos falhos, nós não conseguimos cumprir a parte que nos corresponde. Muitas vezes nós falhamos em nossas paixões, falhamos em nossas atitudes, e por tantas vezes nós prometemos uma coisa e quando nós vamos ver, acabamos fazendo outra. Esse era Pedro. Disse: Senhor, eu não te negarei. Se eu pudesse, eu morria no seu lugar. Mas infelizmente Pedro seria aquele que trairia Jesus. E você conhece muito bem a cena. Jesus estava reunido com os discípulos para a última conversa, a última ceia, o último contato antes que Jerusalém fosse tomado por aqueles gritos loucos, ensurdecedores de um julgamento de um homem que não merecia a morte. Mas ainda em silêncio ele resolve passar com aqueles discípulos com quem andou por 3 anos e meio. E ali ele indica que estaria um traidor entre eles. Jesus então ele é levado. Ele vai para o Getsemane, onde ele passa ali alguns tempo orando. Pedro foi com ele. E Pedro foi aquele discípulo que viu Jesus sendo levado por aqueles romanos, por aqueles soldados. Pedro viu muito bem tudo o que estava acontecendo. E algum tempo atrás, naquela ceia, Jesus havia indicado: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Eu quero que você acompanhe comigo esse relato no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Aqui nós encontramos na íntegra o momento exato que Pedro, ele acaba negando Jesus. Lucas, no capítulo 22, versículo de número 54. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Lucas 22, 54 diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de o galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele era esse homem inconstante, um homem que há poucos minutos atrás tinha prometido para Jesus que ele não negaria. E agora Jesus ainda sendo julgado, poucos minutos depois, passam-se algumas horas, e ali está Pedro, onde ele não deveria estar, fazendo o que ele não deveria fazer. Pedro, ele era esse homem que constantemente falhava. Pedro, ele era um homem falho, assim como nós estamos propensos a falhar também. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos diversos personagens que em sua vida, de alguma forma, acabaram também falhando de alguma forma. Nós fizemos aqui uma série sobre os heróis da fé. E eu me lembro que nós conversamos um pouco sobre a vida de Abraão. E Abraão, ele foi um homem que é conhecido como o pai da fé. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos perceber que certa vez no Egito ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa. Uma outra vez ali ele faz um filho com uma concubina. Abraão também era um pecador, também era um homem falho, mas regenerado por Deus, ele se tornou o pai da fé. Existem outros exemplos na Bíblia que nós também podemos citar aqui, como por exemplo, nós também falamos dele, falamos sobre a vida de Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas em sua vida, você conhece muito bem o que aconteceu. Depois de derrotar Golias, algum tempo depois ele se tornar rei de Israel, e olhando para uma mulher ali, ele começa a desejar Batseba, e ele fala assim: nossa, mas que mulher bonita, eu queria me deitar com ela. Ele cometeu o primeiro pecado, ele cobiçou a mulher do próximo. Pouco tempo depois ele se deita com ela, ele comete adultério, e como se não pudesse piorar a história, ele coloca Urias na linha de frente da batalha para que ele fosse morto, tecnicamente um assassino também. Esse era Davi, um homem adúltero,
um homem que cobiçava a mulher do próximo, um homem que era um assassino, mas que regenerado por Deus, perdoado pelo Senhor, ele conquistou o posto de um homem segundo o coração de Deus. Amém. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus que te transforma do lixo no luxo. Um Deus que pega tudo que você tem de ruim e pode transformar em coisas boas. Amém. Nós também lembramos de Moisés, também falamos deles aqui. Moisés, ele foi aquele homem que ali no Monte Sinai, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Um dos mandamentos de Deus diz assim para você: olha, não matarás. Pouco tempo antes, Moisés era aquele que tinha matado o egípcio. Todos somos falhos, cometemos pecados durante a vida, assim como Pedro, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Davi, todos somos pecadores. Mas se Deus foi capaz de perdoar pessoas como eles, eu quero dizer para você nesta manhã, que o mesmo Deus que perdoou Abraão, o mesmo Deus que perdoou Davi, o mesmo Deus que perdoou Pedro, que perdoou Moisés, é o Deus que perdoa eu e você nessa manhã. Nós somos falhos igualmente como eles, somos pessoas falhas, pecadores, mas Deus está disposto todos os dias a olhar para nós com um olhar de misericórdia, para falar assim: filho, eu conheço o seu coração, eu sei onde você tem andado, eu sei o que você tem feito, mas assim como foi no passado, é no presente, será no futuro. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que não tolera o pecado, mas Ele quer perdoar. É impossível uma pessoa conhecer Jesus e permanecer a mesma. Quando nós encontramos a Cristo e temos o desejo de servi-lo, as coisas são transformadas. Mas você percebe que na vida de Pedro aconteceram coisas difíceis. Pedro, que andou com Jesus por 3 anos e meio, aquele homem, eu não consigo imaginar como conseguiria trair Jesus, porque ele foi aquele homem a quem teve a sogra curada, ele viu a sua sogra sendo curada, ele viu um homem sendo ressuscitado, ele viu Jesus curando cegos, coxos, prostitutas, tantas pessoas curadas por Jesus. Ele presenciou todos os milagres, e ainda assim, depois de tudo que ele viu, ele conseguia trair Jesus. Mas acontece que na vida de Pedro, a inconstância que tomou parte do seu coração era o seu grande problema. Quando nós vemos esse relato, nós percebemos que logo após Jesus ser levado ali para aquele pátio do sumo sacerdote, onde ele seria julgado, onde ele seria ali humilhado, a Bíblia diz para nós que Pedro, quando ele vê aquelas coisas, ele seguiu Jesus de longe. E aqui talvez caiba para nós a primeira lição dessa manhã: que perigoso é seguir Jesus de longe. A Bíblia diz para nós que Pedro seguia Jesus de longe. E talvez seja esse o grande problema dessa geração. Uma geração que segue Jesus de longe, que muitas vezes não sabe que está seguindo de longe, mas quando negligencia o poder da oração, quando deixa de orar pela manhã, quando deixa de dar um bom testemunho, quando você para de fazer aquilo que é o básico, para viver aquilo que é fútil, você está seguindo Jesus de longe e talvez nem saiba ainda. E aqui eu quero abrir um parêntese para te fazer uma pergunta: como anda a sua comunhão com Deus? Quanto tempo você tem passado com Ele durante todo o seu dia? Quando nós pegamos o nosso relógio, nós vamos ali olhar tudo que ele compõe, são 24 horas de um dia. Possivelmente você passe ali, o adequado, 8 horas dormindo, talvez 8 horas trabalhando, outras horas fazendo outras atividades, mas dentre 24 horas, quanto tempo você tem dedicado para Jesus? A primeira coisa que muita gente faz, e eu já me peguei algumas vezes também, me cobro por isso, muitas vezes nós acordamos, abrimos nossos olhos, e a primeira coisa que nós fazemos é pegar o celular para ver se tem alguma notificação. A primeira coisa que nós deveríamos fazer, seria o ideal: abrir os seus olhos, agradeça a Deus, você acordou mais uma manhã. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Alguns não tiveram uma cama para dormir, mas você teve. Alguns não tiveram a oportunidade de acordar e talvez morreram em seus delitos, mas você acordou mais uma vez com saúde. Agradeça a Deus. Não negligencie as primeiras horas da manhã com o seu culto familiar, para você orar a Deus, conversar, cantar, quem sabe um hino, ler a meditação, a escola sabatina. Não negligencie as primeiras horas da manhã, porque muitas vezes é assim que nós começamos a seguir Jesus de longe. Agora, a gente seguindo Jesus de longe, ali passam alguns homens e começam a reconhecer Pedro. Pedro cometeu o seu pior dos erros.
Pedro acabou de conhecer Jesus, ele sabia quem era Jesus, passou 3 anos e meio com ele, viu ele sendo levado. A primeira coisa que Pedro faz, quando Jesus é preso, ele se une àquele grupo que tinha prendido Jesus. Pedro se assenta naquela roda. O Salmo número 1 diz assim para nós: olha, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa que Pedro faz, por curiosidade, por saber quem era, para poder ouvir a conversa, ele se assenta porque ele não deveria se assentar. Pedro começa a conversar com aquele povo, e aí uma pessoa ele reconhece e fala assim: olha, mas esse daí é dos tais. E ele fala assim: olha, eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou. A primeira vez então ele nega Jesus. A profecia estava cumprida. Aquele que há poucos minutos atrás tinha dito: Senhor, eu nunca te negarei, dizia: olha, eu não conheço, eu não sou tal pessoa. Quero que você entenda que muitas vezes nós vamos andar por lugares aí afora e as pessoas podem reconhecer você. Que testemunho você tem dado? O que você tem feito? Pedro, ao ser reconhecido por aquelas pessoas, ele disse assim: olha, Pedro, você é tal pessoa. Ele falou assim: olha, eu não sou tal pessoa. Muitas vezes nós vamos andar por aí afora e é possível que alguma pessoa te reconheça. O que você tem mostrado para o mundo? Será que o seu vizinho sabe que você é um cristão? Possivelmente ele saiba sim, porque ele vê você indo para a igreja. Talvez com uma roupa diferente, ele entra no seu Instagram e veja ali alguma coisa de igreja relacionada à igreja. Ele sabe que você é um cristão, mas e as suas atitudes para com ele? Será que condiz com essa mensagem que você prega? Será que muitas vezes o pessoal do seu trabalho sabe que você é um cristão? Eles sabem quem você é? O nosso testemunho, ele precisa em todos os momentos dizer a quem nós pertencemos. Mais uma vez então, Pedro ali passando algum tempo, conversando com aqueles homens, outro reconhece e fala assim: olha, mas ele é um discípulo. Ele fala assim: olha, eu não sou um discípulo. Que perigoso é você esconder quem você é. Quando por alguma vergonha de falar que você é um cristão, você começa a negligenciar alguma coisa. Às vezes uma oração que você tem que fazer ali, talvez num restaurante, por vergonha, você não ora antes de comer porque você tem vergonha de todo mundo te ver. Ou quem sabe numa outra situação que aconteça, você acaba agindo como se não fosse um cristão. Nós negamos a quem nós pertencemos. Talvez seja esse um dos grandes perigos da vida também. Uma terceira vez então, agora aquele a quem reconhece ele era da família, daquele a quem Pedro tinha arrancado uma orelha. Ele reconhece, fala assim: olha, ele é um discípulo, ele é de tal lugar. Em outro texto vai falar para nós que Pedro ele começa a praguejar. Em outras palavras, ele nega Jesus, começa a falar palavrões, para não dizer quem ele era. Que coisa terrível. Aquele homem que poucos minutos atrás tinha prometido para Jesus que não negaria, que permaneceria firme, que seria capaz de morrer por ele se fosse preciso, agora estava ali negando Jesus, dizendo que não conhecia, dizendo que não era um discípulo, falando palavrões, começando a praguejar como se fosse qualquer outra pessoa, menos um cristão, menos um discípulo. A Bíblia conta para nós que o Pai, ele nos confessará diante de Deus. Jesus nos confessará diante de Deus aqueles que confessam diante dos homens, mas ele negará aqueles que negam diante dos homens também. Aonde você for plantado, você precisa florescer. Aonde você estiver, você precisa ter uma extensão do amor do Pai. Aonde você pisar, aonde você conversar, onde você estiver, as pessoas têm que sentir aquele clima bom que um cristão pode trazer. Como é bom quando você recebe um elogio, não por beleza nem algo do tipo, mas quando alguém fala assim para você: olha, é bom estar na sua presença, eu sinto Jesus em você. Isso é o melhor dos elogios. Mas como é difícil quando você dá um mau testemunho às vezes. Eu lembro no meu ensino médio, ainda no 3º ano, e ali eu já queria ser um pastor. E eu me lembro que eu fui eleito ali pela escola, no Grêmio Estudantil, eu era o diretor de esportes da escola. E eu fiz um campeonato gigantesco, de todas as modalidades possíveis naquele mês ali. E eu fiquei 3 semanas, cabulando todas as aulas para assistir os jogos. E eu me lembro que o professor de português, meu preferido, ele veio conversar comigo e falou assim: Luiz, você não vai ser pastor? Você não é um pastorzinho da sala? Como é que você calcula todas as aulas, rapaz? Eu não sabia onde enfiar a cara. Porque muitas vezes o nosso testemunho tem que ser vivo.
Nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. As pessoas, elas olham para nós, e o nosso testemunho precisa ser um bom testemunho, para que eles olhem para nós e reconheçam a Cristo, para que eles olhem para nós e tenham vontade de ser igual. Claro que nós não somos exemplo nenhum para ninguém. Amém. Mas quando olham para nós e sentem a vontade de conhecer o Mestre, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É dar esse bom testemunho. Mas depois que Pedro negou Jesus, então, pela terceira vez, o galo cantou. E eu fico pensando que nesse momento Pedro deve ter se lembrado das palavras de Jesus e pensado: o que foi que eu fiz? Há pouco tempo atrás eu prometia para ele que eu não negaria, que eu não faria nada de errado. Agora eu estou aqui, sentado com pessoas que eu não deveria estar sentado, falando coisas que eu não deveria falar, negando aquele a quem eu prometi ser leal. Mas quando Pedro ele olha para Jesus, ele encontra em Jesus um olhar de perdão. Ellen White, no livro O Deserto de todas as Nações, ela traz uma citação fantástica a respeito dessa cena. Ellen White, quando ela descreve esse momento, ela diz assim: naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação, porém seguia ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou a alma como uma seta. Despertou-se-lhe a consciência, ativou-se a memória e lembrou da advertência. Naquele momento de Jesus, ele olha para Pedro. A profecia havia se cumprido. Aquele a quem havia dito há pouco tempo atrás: eu não te negarei, tinha negado. E ao olhar para Jesus com um olhar de vergonha, talvez procurando por uma reprovação, ele encontra com um homem que somente tem um abraço, o conforto. O semblante de Jesus não indicava alguém que estava irritado, mas alguém que, conhecendo sua natureza, já tinha perdoado no coração. Ele não disse uma palavra para Pedro, ele não precisou falar nada, o olhar dizia tudo. Muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa, principalmente um pai com um filho, uma mãe com um filho, o olhar diz muita coisa. Às vezes, muitas das vezes, nós não precisamos falar absolutamente nada, porque o olhar fala muito mais do que as palavras. E o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de compaixão, era um olhar de amor, era um olhar de perdão, de alguém que olhava para os pecados que ele tinha cometido, para o erro que ele tinha acabado de cometer, e falava assim: Pedro, eu conheço seu coração, eu sei quem você é, eu sei que você pode se tornar a ser. Pedro, faz o seguinte, recebe o meu perdão e viva. Pouco tempo depois, ali estava Jesus, pendurado em cima de uma cruz, morrendo pelo meu e pelo seu pecado. A culpa que nós merecíamos, ele tomou para si. A morte que nós merecíamos, ele morreu. E se nós estamos aqui hoje, é porque naquele dia ele se entregou por nós, ele morreu por nós. Amém. Mas não permaneceu morto por muito tempo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e algum tempo depois, aparecendo para os discípulos, ali estavam eles talvez voltando para suas atividades. Pedro tinha voltado a pescar peixes, e ali numa noite ele não conseguiu pescar absolutamente nada. E então aparece um homem, a qual ali já glorificado, talvez com um semblante diferente. Ele fala assim: olha, Pedro, joga a rede novamente. E possivelmente ele tinha pensado: olha, Senhor, mas o Senhor está falando de um profissional aqui, não existe peixes aqui, não adianta jogar as redes. Mas ele reconheceu que ele estava falando com ele. As redes foram jogadas e aquele barco inundou de peixes. Ele reconheceu Jesus. Jesus fez provavelmente um milagre na vida daquele homem. E ali foram eles para a praia, onde puderam ali conversar mais uma vez. Nesse momento, Jesus ele remontou aquela cena. Ele disse tudo o que tinha acontecido. A cena da traição, a forma como Pedro tinha negado ele por algumas vezes, porque Pedro o tinha negado em público. Então nesse momento Jesus reconhece novamente o em público. Ele perdoa em público, porque muitas vezes aqueles pecados se tornaram públicos. O perdão tem que ser público também, como Jesus fez. Ele conversa com Pedro, e ele fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Ele fala: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou um dos maiores pregadores da história. Você pode lembrar comigo no Pentecostes, um sermão de Pedro batizou
Tantas pessoas, 3.000 foram batizados, uma outra vez mais 2.000 batizados, e ao longo da história não temos noção de quantas pessoas, por influência de Pedro, desceram as águas batismais. Mas e se ele tivesse desistido? E se ele tivesse acreditado que o seu pecado era grande demais para que se tornasse alguém que pudesse ser perdoado? Ele encontrou em Jesus o perdão verdadeiro. Ele encontrou em Jesus uma esperança para que ele pudesse recomeçar a sua vida. E é por isso que ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Porque ao olhar para Jesus, ele reconheceu esse homem que poderia perdoar e transformar a sua vida. Foi isso que aconteceu com ele. E é esse Jesus que pode transformar a minha e a sua vida também. Amém. Por mais que nós tenhamos falhado. Eu sei que eu falo para pessoas aqui nessa manhã que falharam por tantas vezes. Que muitas vezes prometeram alguma coisa e não cumpriram. Que por muitas vezes disseram que não fariam uma coisa e fizeram. Somos seres humanos, pecadores. Mas o mesmo Deus que andava com Pedro é o Deus que anda com nós hoje também. E o mesmo perdão que Pedro recebeu, nós também podemos receber. Embora possa parecer muitas vezes que não existe uma saída, ele mesmo disse que Jesus é o caminho. Ele diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Nele nós encontramos o perdão. E é por isso que não importa o que você tenha feito, as vezes que você falhou com Deus, não importa o quanto você tenha errado, entenda de que existe um perdão reservado especialmente para você nessa manhã. Porque o próprio Jesus está aqui nesse momento para receber a sua oração, para ouvir a sua voz, dizer: Pai, tantas vezes eu falhei contigo, mas estou aqui com o meu coração aberto para receber o perdão e falar: Pai, me regenera, me traz de volta para onde nunca deveria ter saído. Ou quem sabe mantenha a minha fé forte e inabalável, para que eu aguente aguardar até o dia da sua volta. Em 1929, nos Estados Unidos, existia ali um jogo de futebol americano. E o jogador mais conhecido daquele time chamava Roy Rino. E naquele dia eles disputariam a final do campeonato estadual. O estádio lotado de pessoas para assistir um jogo de futebol. Ele todo nervoso para aquele jogo, que era o jogo da sua vida. O juiz apitou, e a primeira coisa que ele fez foi sair correndo com aquela bola. E ele fez o primeiro touchdown do jogo, como se fosse um gol. Mas ele percebeu que naquele momento a torcida adversária é quem comemorava o gol. E ele, sem perceber, o nervosismo da hora fez com que ele fizesse um gol contra, numa final de campeonato. Ao finalizar o primeiro tempo, ele desceu para o vestiário aos prantos, chorando muito. O time todo cabisbaixo, perdendo aquele jogo. O técnico entra e fala assim: olha, nós vamos voltar para o segundo tempo com o mesmo time que nós começamos. E ele levantou a mão e falou assim: olha, treinador, pelo amor de Deus, eu não posso continuar nesse jogo. Olha o que eu fiz, nós estamos perdendo porque eu fiz um gol contra, eu não vou voltar para esse jogo. Ele colocou a mão no seu ombro e falou assim: olha, Roy, sobe para aquele campo e faz o melhor jogo da sua vida. Naquele mesmo jogo, o Roy fez 3 touchdowns. A virada da partida, eles foram os campeões. Eu quero dizer para você que não importa o que você tenha feito, ou quantos gols contra você tenha feito na sua vida, você ainda pode voltar e dar o seu melhor. Jesus pode transformar a sua vida e falar para você: olha, vai lá e faz o seu melhor. Por muitas vezes, nós temos andado longe de Deus. Ou quem sabe, pensado coisas que não deveriam passar pela nossa cabeça, ou feito coisas que nós não deveríamos fazer. Mas nessa manhã, Jesus está aqui para dizer para você: filho, volta para o caminho certo. Esqueça o que você passou. Porque a Bíblia conta para nós que quando Ele perdoa o nosso pecado, Ele joga lá no fundo do mar e Ele esquece. Os pecados perdoados são esquecidos. E é por isso que nessa manhã, você recebe mais uma oportunidade de Deus, de apresentar diante do altar do Senhor o seu problema, e falar: Senhor, somente o Senhor pode ser a solução dos meus problemas. Somente o Senhor pode perdoar o meu pecado. Glória a Deus. Nós nunca encontraremos louvor algum em qualquer ser humano. Enquanto nós estivermos aqui sem ser glorificados, se sermos transformados pelo Pai,
continuaremos sendo pessoas falhas. E para pessoas falhas existe somente um remédio. E esse remédio é Jesus. Amém. E essa manhã ele se encontra aqui conosco. Para te oferecer o perdão, dizer para você, filho, volta para o caminho certo. Eu te perdoo. Não importa se você tenha me negado diante dos homens. Volta e faz diferente. Me confesse diante dos homens. E eu te reconhecerei na frente do Pai. Que nessa manhã a salvação aqui nessa igreja. O trio vai cantar mais uma música agora. Enquanto eles cantam essa música, eu queria que aonde você estiver, você tome a sua decisão. Vai falar, Senhor, assim como o Senhor perdoou Abraão, que o Senhor me perdoe. Assim como o Senhor perdoou Davi, que o Senhor me perdoe também. Assim como foi com Moisés, como foi com Pedro, como com tantos outros homens, que seja comigo nessa manhã. Que o Senhor olhe para mim com misericórdia, para dizer que o Senhor me perdoa. E eu tenho certeza de que nós seremos perdoados em nome de Jesus. Amém. O trio vai cantar agora. E enquanto eles cantam essa música, que você possa fechar os seus olhos. Se for da sua vontade, se coloque de pé. Mas com uma única decisão no seu coração. Para falar, Senhor, eu aceito o seu perdão. Eu quero viver esse perdão. Eu quero estender esse perdão a todo mundo. Sendo um pregador do Evangelho. E quem sabe assim nós vamos abreviar a volta de Jesus. E daqui a pouco tempo, mais um ano se passa, e é menos um ano que Jesus volte, e nós vamos encontrar nas nuvens dos céus, para poder olhar para Ele e falar, Senhor, embora tanto sofrimento, valeu a pena.
Louvado seja Deus. Que possamos receber o perdão do Pai e poder muito em breve poder ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. Que possamos estar prontos para a volta de Jesus, perdoados e prontos para encontrar com o Mestre. Esse é o seu desejo? Esse é o meu também. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque através da sua palavra nós encontramos a salvação. Através da tua palavra nós encontramos o perdão. E nós queremos te pedir nessa manhã, Pai, olhe para nós com olhar de misericórdia. Nós estamos aqui nesse momento com o nosso coração aberto para receber de Ti o perdão que vem do céu. Obrigado porque há 2000 anos atrás, naquela cruz, o Senhor se entregou por nós, porque conhecia muito bem o nosso coração. Obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar, Pai. E se o Senhor morreu por nós, nós viveremos por Ti. Que possamos ser uma testemunha para esse mundo afora. Ajude-nos a não te negar diante dos homens. Ajude-nos a testemunhar do Seu amor. Se por algum motivo, Pai, nós falharmos, que rapidamente o Espírito Santo venha trazer em nós a consciência para que possamos voltar atrás e consertar o erro. Que possamos permanecer firmes contigo até o dia da sua volta. E para que possamos ir para o céu e viver a eternidade ao teu lado. Então, Pai, por favor, cuida de cada um de nós. Transforma o nosso coração. Aceite o nosso louvor em nosso coração. É um louvor falho, é uma adoração falha, porque somos falhos. Mas obrigado porque a despeito de quem somos, ainda assim o Senhor nos olha com um olhar de compaixão. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos fazer valer a pena tudo que o Senhor fez por nós. Perdoa hoje o nosso pecado, não porque haja algum mérito em nós, mas porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos juntos, o hino Eu Vou para o Céu, que possamos cantar com alegria. Sinais do fim na terra.